questões. Vamos então dar início à nossa segunda sessão desta série de... Já percebi, não é preciso ligar. Peço desculpa. Este som vai ficar ligado? Nuno, este som vai ficar ligado? Mas eu estou a ouvir, claro. Desculpa por interromper, só um segundo. Vamos pedir às pessoas que desliguem os microfones e as câmaras, por favor. Para intervir e colocar questões é só via chat. Por favor, desliguem os microfones durante a reunião. Ok. Ok, já percebi. Vamos então recomeçar. Muito bom dia. Vamos dar início então à segunda sessão desta série de webinars dedicados aos dispositivos médicos, segurança no circuito hospitalar. O tema que vos trago hoje é mais específico. Tivemos a semana passada uma primeira sessão para temas mais genéricos sobre os dispositivos, os novos regulamentos e todas as novidades que eles trazem. E hoje proponho falar sobre um tema mais específico, designadamente o reprocessamento de dispositivos médicos de uso único. Em jeito de sumário, como sabem, Portugal tem já alguma experiência nesta matéria no passado e, portanto, ia-vos falar, em jeito de introdução, um bocadinho desta nossa experiência portuguesa nesta matéria. Depois, naturalmente, do quadro legal europeu vigente e do nacional também, o nosso Decreto-Lei 29, e finalizava dando-vos um ponto de situação a nível europeu, passados estes primeiros anos, como é que esta atividade vem sendo desenvolvida e finais conclusões. Começando então pela nossa experiência. Realmente em Portugal, digamos que nesta matéria do reprocessamento de uso único há um histórico, um passado, e temos agora aqui também uma janela de oportunidade para o futuro. Desde 2013, Portugal foi o primeiro Estado-membro a ter legislação nacional específica, com requisitos aplicáveis ao exercício da atividade de reprocessamento de dispositivos médicos de uso único. Esta atividade foi possível ser exercida por despacho da tutela do Secretário de Estado na altura, com requisitos específicos a serem observados, e esteve vigente desde 2013 até 2021, data em que entrou em aplicação os regulamentos europeus. Neste percurso, em 2018, houve inclusivamente a iniciativa de formar um grupo de trabalho, também por despacho da tutela do Secretário de Estado, um grupo de trabalho que visava precisamente tirar partido, perceber de como é que o processo estava a ser implementado no SNS, quais eram as melhores práticas e eventualmente até alargar e sistematizar um conjunto dessas práticas a todos os serviços. Na altura foi feito um inquérito e tínhamos em Portugal apenas 8 unidades hospitalares que tinham esta prática notificada junto do Infarmed e genericamente, salvo uma única exceção, todos os hospitais optaram por subcontratar totalmente este processo a uma entidade externa. Esta situação, de acordo com a informação que nos chegou ao grupo, e o grupo era liderado pelo Infarmed, mas contava com a participação de muitos hospitais, também com representantes da indústria, naturalmente na área das associações representantes dos profissionais de esterilização, e aquilo que nos aperceber e o feedback que tivemos é que as unidades de reprocessamento no SNS, nos nossos hospitais, eles já se debatem com algumas dificuldades no dia-a-dia, mesmo naquilo que é a prática normal. E como tal, avançar para esta atividade extra era realmente muito desafiante. E como tal, a opção foi fazer a subcontratação total. É de facto uma atividade exigente e não foi possível implementá-la efetivamente de forma sólida no SNS. Claro, o processo em si tem vantagens e desvantagens com tudo. De um modo geral podemos dizer que se conseguiu apurar alguma redução de custos na prestação dos cuidados de saúde, na medida em que se compram menos produtos, alguns serão reutilizados e, portanto, há aqui uma economia. Por outro lado, também do ponto de vista ambiental, a redução do volume de resíduos hospitalares
permite naturalmente uma melhor gestão de recursos ambientais e seriam aqui umas premissas interessantes. Mas o estudo não foi muito conclusivo, porque os dados apresentados não consideravam outros parâmetros essenciais e que tinham que ser considerados aqui nesta equação. Por exemplo, outros custos diretos, como pessoal afeto a esta atividade, treino e qualificação específico para o exercício da atividade, os hospitais terem que dispor de instalações e equipamentos específicos, validados, calibrados, monitorizados, tudo isto são custos que também teriam que ser contabilizados, energia, água, certificações, enfim, uma série de custos que teriam que ser tidos em conta e portanto, ter apenas a noção de que havia um benefício porque se comprar menos produto ficaria muito aquém. Por outro lado, há custos indiretos que também têm que ser considerados. Por exemplo, será que há um consumo maior de antibióticos? O risco de infecção hospitalar aumenta? O tempo de internamento aumenta? Tudo isso são custos que importava considerar. E do ponto de vista até mesmo ambiental, se por um lado reduz a quantidade de resíduos hospitalares, por outro lado também é verdade que se consomem mais detergentes, energia, desinfetantes, etc. Portanto, foi de facto um trabalho que foi desenvolvido nesta altura, não foi possível alargar o SNS e, posteriormente, com a entrada em aplicação do Regulamento Europeu, em 2017 foi publicado o Regulamento 745, que entrou em aplicação em maio de 21. Nesse momento deixámos de ter, portanto, um quadro legal nacional que permitisse o exercício desta prática. Voltámos a ter, agora com a publicação do novo Decreto-Lei 29/2024, portanto, que é a legislação nacional de execução do Regulamento Europeu. A legislação europeia, o Regulamento Europeu da área dos dispositivos médicos, como já tiveram a oportunidade de assistir na sessão anterior, que a doutora Judite vos deu uma visão muito global das grandes novidades que este regulamento traz, quer em termos de informação, de transparência, base de dados, etc. Tem também aqui uma particularidade muito importante, que se foca, ao contrário do que acontecia nas anteriores diretivas, também se foca em definir requisitos para os operadores económicos, obrigações para fabricantes, para distribuidores, para importadores e também vem regular esta atividade do reprocessamento de uso único de dispositivos médicos. Temos, portanto, agora um quadro legal europeu para regular esta atividade. À luz do novo regulamento, a instituição de saúde acaba por ser aqui enquadrada e vista como um operador económico. Portanto, o regulamento vem regular os fabricantes, os mandatários, os importadores, enquanto operadores e as obrigações que eles têm que cumprir, e a instituição de saúde também entra aqui nesta equação na medida em que exerce atividades, digamos que equiparáveis a um fabrico. É o caso do fabrico in-house, que aliás é o tema do próximo webinar, da próxima sessão, fica já daqui o convite para a próxima sessão, vamos falar sobre o fabrico in-house, e depois o reprocessamento e uso único, que não deixa de ser um processo de fabrico também ele em si, na medida em que o reprocessamento e uso único é pegar um produto que é destinado à partida pelo fabricante original para ser usado uma única vez, com determinadas características e, portanto, tem a documentação sustentada e validada para esse fim, para essa finalidade, para essa utilização. Ao darmos uma finalidade distinta, ao fazer o reprocessamento, estamos aqui a criar como que um novo DNM. E nessa perspectiva a instituição de saúde é vista como um fabricante. Portanto, o quadro legal europeu vigente para esta matéria é o Regulamento 745 e depois as especificações comuns, que é o Regulamento 1207 de 2020. Ambos entraram em aplicação em maio de 2021. Neste momento em que esta legislação, portanto, em que houve aqui este intervalo, como vos disse, entre maio de 21 e até termos a legislação nacional de abril de 24, não era possível o exercício da atividade de processamento em Portugal. Neste momento
já é possível. Pela primeira vez, o Regulamento Europeu vai introduzir a definição do que é reprocessamento. E, de acordo com o artigo 2º do Regulamento 745, reprocessamento é um processo executado num dispositivo usado a fim de permitir a sua reutilização em condições de segurança, o que inclui a limpeza, a desinfecção, a esterilização e todos os procedimentos relacionados com estas atividades, naturalmente, bem como o ensaio e a recuperação da segurança técnica e funcional do dispositivo. E aqui eu gostaria de chamar a vossa atenção para este aspecto da segurança técnica e funcional, porque este realmente tem sido o aspecto mais crítico e mais difícil de consolidar. Porque do ponto de vista microbiológico, as unidades de reprocessamento têm muita experiência, muito conhecimento, e a parte da segurança microbiológica, de algum modo, está já muito robusta, mas do ponto de vista técnico e funcional, a área dos dispositivos médicos, como sabem, é extremamente desafiante em novas tecnologias, novos materiais, uma diversidade enorme de produtos, e para uma unidade de reprocessamento conseguir se assegurar que um determinado produto, que inicialmente o seu fabricante apenas o preconiza para uma utilização, poder validar o stress a que o produto vai ser submetido, os polímeros de que eles são constituídos, os materiais de que ele é feito, ser sujeito a todos este processamento, limpeza, desinfecção, esterilização, todo este stress, garantindo as condições técnicas e funcionais em segurança, o desempenho adequado, este é o grande desafio para quem reprocessa e que não é naturalmente o fabricante original e não tem acesso a toda a documentação. Ora, o Regulamento Europeu vem estabelecer no seu artigo 17º, então, as regras que têm que ser cumpridas para quem se proponha a este desafio de exercer esta atividade de reprocessar dispositivos médicos de uso. E a primeira premissa, e é muito importante, é que só é permitido desde que exista direito nacional no Estado-membro nesse sentido. Foi uma matéria muito discutida enquanto se elaborou e discutiu o regulamento a nível europeu, foram discussões muito diversificadas e muito desafiantes, porque de facto é uma matéria controversa, há pouca evidência, há poucos estudos que sustentem esta prática, daí que, embora o regulamento, ou melhor, qualquer regulamento, do ponto de vista jurídico, seja de aplicação imediata em todos os Estados-membros, nesta matéria em concreto há aqui uma exceção. Ela só vai ter aplicação desde que haja direito nacional, legislação nacional que o permita. Se assim for, depois naturalmente, para além do que a lei nacional ditar, tem de cumprir os requisitos que vêm expostos no artigo 17º. A ideia que eu vos gostava aqui de transmitir é que entendam que quando temos um produto, um dispositivo médico, partimos de um produto a que lhe chamei um dispositivo A, que é de uso único. O seu fabricante, ele construiu toda a sua concepção, documentação técnica, dados clínicos, toda a robustez que permitirá o encontro da evidência de cumprimento dos requisitos de segurança e desempenho. Todo esse dossiê técnico está sustentado em estudos para uma única utilização. Portanto, o fabricante não submeteu o produto, não validou como é que ele se comporta depois de ser novamente esterilizado, desinfetado, reutilizado, se o material cede, se não cede, quantos ciclos são possíveis, etc. Portanto, uma entidade que se proponha a modificar este perfil de produto é uma modificação significativa que vai ter impacto e poderá ter impacto na conformidade do produto. Daí que a abordagem que o regulamento traz, em termos reguladores, é de que uma entidade que procede ao processamento de um dispositivo de uso único deve ser vista como se de um fabricante se tratasse. Ele é um fabricante. Portanto, vamos ter, em vez de ter um produto A, vamos passar a ter um produto B. É como se fosse um novo dispositivo. E com todas as obrigações inerentes. O ponto 2 do artigo 17º diz isso mesmo.
diz que qualquer entidade, singular ou coletiva, que proceda ao reprocessamento de um dispositivo médico de uso único a fim de o adequar para uma posterior utilização, e portanto o produto volta outra vez a entrar em serviço ou ser colocado no mercado, essa entidade deve ser entendida, deve ser considerada fabricante. E como tal, todas as regras e obrigações que se aplicam aos fabricantes aplicar-se-ão também a estas entidades. Estamos aqui a falar de um reprocessamento profissional, um reprocessamento industrial. É um fabricante e não há qualquer distinção face a um fabricante de outra natureza. Portanto, o DM de uso único reprocessado ele tem que ser avaliado como se de um novo produto se tratasse, além depois de ter algumas especificidades, nomeadamente na informação que o acompanha. Tem que ter uma menção de que é um DM reprocessado na rotulagem, tem que ter informação sobre o número de ciclos já realizados e uma limitação, informação sobre o número de ciclos possíveis também. Portanto, tem depois aqui alguns requisitos acrescidos, digamos assim, específicos. Mas há depois aqui a outra vertente, e esta vai mais ao encontro do público-alvo que temos aqui hoje, não é? Estamos aqui com colegas das instituições de saúde, e é esta vertente que vem prevista no ponto 3 do artigo 17º do regulamento. Vem dizer que também é possível fazer o reprocessamento de uso único, não a nível profissional, nesta ótica da colocação no mercado de um produto com uma nova roupagem, reprocessado, mas é possível fazê-lo também num contexto fechado dentro da instituição de saúde. Ou seja, uma instituição de saúde pode fazer o reprocessamento e a utilização interna, num contexto interno, sem haver colocação no mercado, sem haver cedência de produto. Isso pode acontecer desde que, e depois elenca aqui requisitos muito explícitos, nomeadamente o nível de segurança e desempenho do reprocessado naturalmente tem que ser o mesmo do original, tem que partir logo de base de um dispositivo médico original que esteja legalmente colocado no mercado, seja ao abrigo da anterior diretiva, seja do atual regulamento, terá de cumprir os requisitos do artigo 5º.5 e o artigo 5º o artigo 5º.5 refere-se aos requisitos do fabrico in-house, lá está o paralelismo. Digamos que a instituição de saúde que faz o reprocessamento é como se fosse um fabrico in-house de um novo dispositivo e, portanto, aplicar-se-ão a esmagadora maioria dos requisitos que vêm no ponto 5 do artigo 15. E terá de cumprir especificações comuns, que foram, entretanto, adotadas pela Comissão, que é o tal regulamento que vos falei há pouco, 1207 de 2020. Mas o cumprimento dessas especificações tem que ser certificado por um organismo notificado. O artigo que vos falava, o artigo 5º.5, vão ouvir falar sobre ele no próximo webinar com muito detalhe, porque ele refere-se ao fabrico in-house. Portanto, o que eu lhe queria aqui dizer-vos é que fazer o reprocessamento dentro da instituição de saúde é como se fosse um fabricante in-house. Ele reprocessa, dá esta nova roupagem ao produto, mas para utilização interna apenas. Agora, há aqui premissas obrigatórias, tal e qual como um fabrico in-house de um dispositivo novo. Tem de cumprir os requisitos de segurança e desempenho. A instituição de saúde tem de fazer uma declaração de compromisso de cumprimento desses mesmos requisitos. Só pode ser usado dentro da mesma instituição. Tem que ter um sistema de gestão de qualidade implementado e adequado ao exercício desta atividade. E depois as especificações comuns aqui explicam em muito detalhe como é que este sistema de gestão de qualidade deve ser implementado. É muito importante também que haja uma monitorização pós-utilização, digamos que é um paralelismo com o pós-comercialização dos fabricantes normais, não é? Acompanhar uma análise, uma recolha de informação, análise, monitorização da experiência adquirida, com vista inclusivamente à necessidade de poder adotar medidas preventivas ou corretivas no processo, não é? Portanto, é visto como um ciclo, como se de um fabrico normal se tratasse. E o Infarmed, enquanto autoridade competente, naturalmente, deverá ter acesso à informação e as justificações inerentes à realização deste processo.
Mas o artigo 17º do regulamento vem também dizer que a instituição de saúde tem que ter um sistema de recolha de informação, portanto, um sistema de vigilância e de reporte de incidentes. Vem também encorajar a que os Estados-membros, nas suas legislações nacionais, de alguma forma, encorajem que as instituições de saúde prestem informação aos profissionais e aos doentes sobre a utilização destes produtos reprocessados. E que ele tem que ser reconhecido como tal. Portanto, um produto de uso único reprocessado, na informação que o acompanha, designadamente a rotulagem, as instruções, tem que ser visível essa informação. Depois há outra questão que é colocada no ponto 4, que é admitir a possibilidade, caso o Estado-membro assim entenda, de haver a possibilidade de subcontratação. Portanto, a instituição de saúde poder recorrer a um reprocessador externo. Assim sendo, claro que a premissa do ciclo fechado aqui é imperativa. Portanto, os produtos da instituição de saúde vão ao reprocessador externo, mas regressam os mesmos, têm que ser devolvidos à mesma instituição. O Estado-membro pode também, diz o ponto 9 do regulamento, para além daquilo que são as regras que o artigo 17º já preconiza, pode ainda introduzir disposições nacionais específicas mais rigorosas e, como vamos ver mais à frente, o nosso decreto-lei vai nesse sentido em alguns aspectos. Falava-vos agora então um pouquinho das especificações comuns. Não vou entrar em muito detalhe porque, de facto, as especificações comuns são elas em si também um regulamento, é o regulamento 1207 de 2020. Elas são relativas à gestão de risco e discriminam com muito detalhe todos os requisitos que a instituição de saúde tem de cumprir e todo o processo que tem que ser montado. Desde logo a validação dos procedimentos, todas as fases, como é que é feita a libertação do produto, testes de segurança e desempenho que são assegurados, o sistema de gestão de qualidade que tem que ser implementado e como, a importância da notificação dos incidentes, portanto, ter procedimento específico para o reporte dos incidentes e assegurar a rastreabilidade dos seus produtos. É imperativo ter pessoal, instalações e equipamentos adequados. A entidade, a instituição de saúde, tem que ter uma pessoa ou mais responsáveis pelo reprocessamento com a adequada experiência e qualificação no domínio do reprocessamento, bem como na parte da notificação de incidentes. Pessoa essa responsável permanentemente à disposição do reprocessador, inclusivamente se for um reprocessador externo. E no que respeita aos reprocessadores externos, quando existam, e em Portugal a legislação permite esta circunstância, a instituição de saúde tem que celebrar um contrato escrito com o reprocessador. O reprocessador também vai ter de cumprir os requisitos enquanto fabricante, no exercício da atividade, aplicam-se os mesmos requisitos a essa entidade. Tem que ter um sistema de gestão de qualidade que tem que ser compatível com o sistema de gestão de qualidade da própria instituição. A instituição de saúde é sempre a responsável pelo processo. E, portanto, mesmo quando há esta subcontratação, o controle, a monitorização, o assegurar que todo o processo decorre em conformidade é a responsabilidade da instituição de saúde, tendo inclusivamente de incluir nos seus procedimentos a realização de auditorias aos subcontratados, in loco. Outra premissa que as especificações comuns determinam é que não pode ser alterada a finalidade do dispositivo médico original. Portanto, o dispositivo médico de uso único original tem uma determinada finalidade e o reprocessado não deve ser diferente. Naturalmente terá características técnicas de materiais, de validação, etc., todo inerentes ao processo, mas a finalidade original tem que ser mantida e, mais do que isso, a instituição de saúde deve estar muito atenta ao estado da arte e eventuais alterações que sucedam no produto original, porque o fabricante naturalmente tem o seu
PNS ativo e funcional, como é desejável. Os produtos vão modificando, os materiais de que são feitos vão sendo alterados e a instituição de saúde tem que ter um procedimento ativo de monitorização dessas alterações que vão sendo efetuadas e adaptá-lo ao seu próprio processo. Tem que determinar o ciclo de reprocessamento, tem que validar quantos ciclos são necessários, são possíveis, e, portanto, isto implica construir toda uma documentação técnica muito similar ao que acontece no dossiê técnico de um fabricante normal, indústria, com as devidas adaptações, naturalmente, mas que tem que incluir aqui uma componente funcional, que é a parte mais sensível, que tem a ver muitas vezes até com questões relativas à engenharia inversa, como é que os materiais se comportam mediante determinados tipos de processo de reprocessamento, aconselham as especificações que se utilize, por exemplo, o mesmo método de esterilização preconizado por outros fabricantes que já estão no mercado, similares, etc. E há depois requisitos de rotulagem e instruções específicos também a observar. Outro aspecto muito importante tem a ver com a adequação. Ou seja, a instituição de saúde que decide, e essa é uma decisão superior do responsável da instituição de saúde, não é? Do Conselho de Administração dessa instituição, a decisão de avançar para uma atividade desta natureza é da responsabilidade da instituição, sendo que deve passar por um processo de avaliar a adequabilidade, portanto, de um determinado produto. Não é fazer no geral, vai ter que avaliar a adequabilidade para determinada tipologia de dispositivo médico. E para isso deve contar com pareceres, não só da pessoa responsável, como também fazer uma análise das propriedades do dispositivo em toda a sua vertente. Deverá recolher informação bibliográfica, informação técnica do fabricante original, estar atento ao estado da arte, construir todo um dossiê técnico que vai servir também na decisão se é ou não viável avançar para um reprocessamento uso único para determinado tipo de dispositivo médico. Esses produtos nunca podem ostentar marcação CE, naturalmente. E outra condição importante, nunca pode ter sido sujeito a medidas restritivas no mercado. O original, entende-se, não é? Como é óbvio, questões de segurança. As próprias especificações, e nesta mesma analogia da adequabilidade, as especificações comuns vêm dizer e vêm elencar alguns exemplos de produtos que claramente não serão adequados para avançar para uma atividade desta natureza. Por exemplo, dispositivos destinados a emitir radiações, ou dispositivos médicos que sirvam para administrar medicamentos citostáticos, ou que incorporem medicamentos na sua composição, ou por uma questão de risco muito elevado, por produtos que sejam invasivos do sistema nervoso central, por exemplo, ou que tenham na sua composição substâncias com risco de transmissão de encefalopatias espongiformes, produtos que sejam ativos, que tenham baterias e que haja aqui um maior risco de mau funcionamento no processo de reprocessamento. Portanto, há uma série de questões técnicas que têm que ser analisadas previamente à decisão de avançar para um processo desta natureza. O sistema de gestão de qualidade é, de facto, aqui o cerne, ou digamos que o ponto central que vai ligar todas estas componentes. É imprescindível garantir o cumprimento dos requisitos gerais de segurança e desempenho, portanto, o reprocessado tem que ter a mesma segurança e desempenho que o de uso único original. É possível subcontratar, sim, mas tem que haver uma relação muito estreita entre o sistema de gestão de qualidade do subcontratado e do hospital. Ciclo fechado, não pode haver colocação no mercado, tem que haver, portanto, um sistema de rastreabilidade e de registros muito rigorosos. É obrigatório o cumprimento do Regulamento 1207, que são as especificações comuns, e mais do que cumpri-los, têm que ser certificados por um organismo notificado designado especificamente para esta matéria. E agora, finalmente, chegamos aqui, então, à nossa lei nacional. Como vos disse, com a entrada em aplicação da legislação europeia em 2021, caíram os nossos requisitos nacionais que tínhamos até à data
para o SNS. Retomam-se agora com o Decreto-Lei 29/2024. A legislação europeia diz: se o Estado-membro entender ter esta prática, tem que ter legislação nacional que o permita. E foi essa a decisão de Portugal. Portanto, o nosso Decreto-Lei 29/2014 vem consagrar o Infarmed como sendo a autoridade competente de fiscalização para esta matéria. Portanto, sim, é permitido em Portugal fazer, à data de hoje, reprocessamento de dispositivos médicos de uso único. E em que vertentes? Nas duas. Tanto na vertente que vos falei inicialmente do fabrico profissional, um fabricante, a ponto 2 do artigo 17º, como também ao nível da instituição de saúde, ponto 3 do artigo 17º. Nas duas vertentes é possível. A legislação nacional, artigo 16º, não acrescenta muito, é mais um reforçar daquilo que são os requisitos europeus já estabelecidos, não acrescenta muito para aquilo, está perfeitamente alinhado com aquilo, naturalmente, que são os requisitos europeus e que têm de ser cumpridos por todos os Estados-membros cuja legislação vá no sentido de permitir esta prática. Nomeadamente, define que as entidades que reprocessam dispositivos médicos de uso único ou que subcontratem outrem para esse efeito, são eles os responsáveis pelo processo, mais pelo processo e pelo produto, pela segurança e desempenho do produto reprocessado. Portanto, a responsabilidade assenta na entidade, sempre, seja o fabricante, seja a instituição de saúde. É imperativo, naturalmente, que tenha instalações e equipamentos adequados para o exercício desta prática, sendo aqui as especificações comuns o alicerce onde estes requisitos estão em detalhe. E vem dizer que cada ciclo de reprocessamento, o dispositivo médico de uso único reprocessado apenas pode ser usado, naturalmente, num único doente, num único procedimento. E é necessário existirem registros escritos para poder assegurar a rastreabilidade desta utilização. Em termos de responsabilidades, efetivamente, para a instituição de saúde é imperativo o cumprimento das especificações comuns, que é o regulamento 1207, de que vos já falei, e é o órgão máximo dessa entidade que vai nomear a pessoa responsável pela coordenação do exercício desta atividade. As especificações comuns depois auxiliam em termos de experiência, de qualificação que é exigida a esse profissional que vai assumir esse papel de responsável. Responsabilidades também da instituição de saúde, como vos falei, ter um sistema de gestão de qualidade adequado, que tem que estar integrado no próprio sistema da instituição, previamente aprovado pelo órgão máximo da instituição de saúde, sendo que para o efeito deve ser ouvida a Comissão de Ética para a Saúde da própria instituição. E naturalmente que tem que dispor, manter atualizada, produzir e manter atualizada toda a documentação técnica associada ao exercício desta atividade, naturalmente, a qual deve ser cedida à autoridade competente sempre que necessário. Aspectos mais nacionais. O artigo 18º do Decreto-Lei 29 vem dizer que as entidades que pretendam exercer esta atividade têm que a notificar ao Infarmed, o exercício da atividade em si, bem como informar sobre os dispositivos de uso único reprocessados, assim como a identificação, qualificação, etc., da pessoa responsável pelo reprocessamento e cumprir, naturalmente, todos os requisitos associados à vigilância ao sistema de notificação de incidentes graves, também para estes produtos, naturalmente. Recordam-se de há pouco eu ter falado que a legislação europeia, o regulamento, incentiva que os Estados-membros promovam a informação junto dos profissionais e dos doentes. E nesse sentido, o nosso Decreto-Lei Nacional, no artigo 20, vem dizer que as entidades que reprocessem devem informar os profissionais de saúde e os seus doentes sobre a utilização dos dispositivos médicos de uso único reprocessados. E claro, nunca pode, uma vez mais, recordo que estamos sempre a falar num circuito fechado.
nunca podem estes produtos ser colocados no mercado, nunca podem ostentar marcação CE e ele tem que ser sempre restrito, portanto não pode haver cedência, transmissão de propriedade de forma nenhuma, tem que ser num circuito fechado, controlado dentro da instituição de saúde reprocessadora. Mas é possível subcontratar, garantido naturalmente este ciclo fechado. Na legislação nacional é admitida esta possibilidade, portanto, uma instituição de saúde pode subcontratar total ou parcialmente o reprocessamento, as atividades inerentes a esta prática, sendo que essa instituição é responsável pelo controlo, monitorização e auditoria ao seu subcontratado. E daí a importância dos sistemas de gestão de qualidade de ambas as partes estarem completamente alinhados para garantir esta rastreabilidade e a segurança neste processo. Mas as entidades subcontratadas têm que estar sediadas, ter instalações sediadas num Estado-membro. Portanto, não é possível subcontratar uma entidade que esteja sediada num país terceiro ou sediada num Estado-membro, mas com instalações a funcionar num país terceiro. Tem que ter instalações também elas num Estado-membro da União. Requisitos nacionais. Uma vez mais, seguindo o fio condutor da legislação europeia, do regulamento, que já vinha alertando para a importância do estudo da adequabilidade de quais os dispositivos que poderão ser candidatos a uma abordagem deste tipo de atividade, nós em Portugal, legislação nacional, no artigo 22, vem proibir o reprocessamento de alguns tipos de dispositivos em concretos, que são os que aqui encontram listados. Designadamente, temos aqui alguns exemplos e que estão perfeitamente alinhados com os já referidos anteriormente e que estão nas especificações comuns europeias, no regulamento 1207, portanto, os das radiações, os que tenham medicamentos, os que sejam de maior invasibilidade e de maior risco em termos de sistema nervoso central, circulatório central, os implantáveis, naturalmente, não é possível reprocessar implantáveis. E mais do que isso, a nível nacional, não só é proibido o reprocessamento deste tipo de dispositivos, como também é proibido a sua disponibilização ou reutilização, certo? Portanto, também não é possível, digamos que, importar, no sentido não é possível reprocessar em Portugal, mas poderíamos eventualmente reutilizá-los, trazer de outro Estado-membro para cá. Não é possível. Portanto, para este tipo de produtos é proibido reprocessar, disponibilizar e ou reutilizar este género de dispositivos médicos. Ora, finalizando aqui as novidades da legislação nacional, deixem-me só ver o tempo. Temos tempo. Vamos então dar-vos aqui uma panorâmica do que é que vem acontecendo na Europa. Portanto, isto é uma matéria nova a nível europeu, não tão nova para Portugal, porque, como vos falei, tivemos aquela experiência inicial ali entre 2013 até 2021, mas na Europa, de um modo geral, é de facto uma área nova que tem havido alguma resistência por parte de alguns Estados-membros. À data de hoje, podem consultar no site da Comissão o ponto de situação de como é que a implementação do artigo 17º, portanto o reprocessamento de dispositivos médicos de uso único, está a acontecer a nível europeu. Neste momento, temos 18 Estados-membros que não autorizam, portanto, na sua legislação nacional não permitem que esta prática possa ser realizada. Depois temos 10 Estados-membros que autorizam. E varia a forma como os Estados-membros nacionalmente regularam. Temos o caso, por exemplo, da Irlanda, da Holanda e da Polónia. Portanto, estes 3 Estados-membros permitem sim, mas apenas naquele conceito de fabricante profissional, ou seja, a entidade que reprocessa cumpre todos os requisitos de um fabricante normal para ir para o mercado, marcação CE, até requisitos do EUDAMED, do DI, tudo, tal e qual. É um fabricante que dá uma nova roupagem ao produto, mas vai trabalhá-lo como um novo produto que é e colocá-lo no mercado ou em serviço nessas condições. Portanto, só num contexto
de fabricante, contexto profissional. Só nesse contexto é que é permitido. Situação contrária acontece na Croácia e na Suécia, que permitem sim, mas única e exclusivamente num contexto hospitalar. Portanto, só no contexto de utilização, reprocessamento e utilização dentro de uma mesma unidade hospitalar, ciclo fechado. E depois temos o caso de Portugal, que é uma legislação semelhante ao que acontece na Bélgica, Alemanha, Espanha e Islândia, em que ambas as situações estão preconizadas. Tanto o fabrico como as instituições de saúde, podendo inclusivamente as instituições de saúde recorrer à subcontratação, naturalmente tendo que cumprir todos os requisitos que já vos tive a oportunidade de referir anteriormente. No site da Comissão, esquematicamente, tanto podem ver quais são os Estados-membros, os tais 18 Estados-membros que não autorizam o processamento isúnico, e depois no quadro que vem aqui mais à direita, vê os Estados-membros que permitem e aquelas colunazinhas que têm a ver com o 17.2, 3, 4, é precisamente 17.2, os países que permitem fabricante profissional, tem o vistozinho verde, depois o 13, os países que permitem o reprocessamento nas instituições de saúde e a subcontratação no 17.4. A última coluna faz referência aos países que na legislação nacional acrescentaram requisitos mais exigentes. No caso de Portugal, temos requisitos como a notificação da atividade, a proibição de tipologia de produtos, quer para o reprocessamento, quer para a reutilização e disponibilização, e outros países terão, eventualmente, outros requisitos específicos. Não preciso passar o slide. Outro documento que gostaria de partilhar convosco foi um estudo, sendo uma matéria nova a nível europeu, foi um estudo que a Comissão Europeia realizou em abril deste ano e que está publicado no site da Comissão, um relatório extenso, bastante completo, que vos recomendo também uma leitura atenta, sendo que destaquei aqui alguns aspectos, alguns bullets para ficarem assim com uma ideia do ponto de situação à data. Grandes conclusões. Bem, temos só 10 Estados-membros que permitem, não é? Isso já vos tinha referido. E a razão, portanto, foi feito inquéritos aos Estados-membros no âmbito do desenvolvimento deste estudo, e a razão apontada para como fator que justifica uma certa dificuldade dos Estados-membros aderirem a esta prática reside muito na inexistência de estudos robustos com evidência robusta sobre a segurança e o desempenho, sobretudo no que respeita aos aspectos mais relacionados com a parte química, com a parte biológica, com a parte física dos materiais. Não tanto no aspecto microbiológico, porque aí de facto é uma área já muito conhecedora de quem trabalha nestas matérias, mas depois como é que determinado polímero pode ou não resistir ao stress, se quebra, se há defeito de produto, assegurar esse cumprimento desses requisitos são matérias preocupantes e que têm feito retrair aqui muitos Estados-membros em aderir a esta prática. Depois há aqui outra vertente, como vos falei, as instituições de saúde que se proponham a desenvolver esta atividade têm de cumprir as especificações comuns e têm que ser certificadas por um organismo notificado. Ora, em abril de 2024, hoje em dia já são mais, eu fui verificar, mas esta data só havia 6. Neste momento são 8 ou 10 organismos notificados que já têm esta valência, designados para certificar concretamente neste âmbito de atuação. Ainda assim não são muitos, mas também os próprios organismos foram auscultados e fazem referência a que há uma enorme escassez de clientes, portanto, quer fabricantes, tanto instituições de saúde que tenham esta vontade de aderir a esta atividade e, portanto, em abril de 2024 ainda não tinha sido emitido nenhum certificado de conformidade por um organismo notificado para uma instituição de saúde no exercício desta atividade. E
com isto aproximávamos aqui então das nossas conclusões. Depois de muito falar, espero não ter sido muito maçadora, a ideia que eu gostava que ficassem é que reprocessar um produto de uso único é dar-lhe uma nova finalidade, é transformá-lo num novo produto. E, portanto, a entidade que o faz, seja num contexto profissional, seja no contexto da instituição de saúde, é um fabricante e, portanto, tem de cumprir requisitos idênticos. No caso do profissional, exatamente iguais. No caso da instituição de saúde, ligeiramente adaptados em linha com o fabrico in-house, mas têm que ser vistos como um novo DM e é uma atividade de fabrico com tudo o que isso representa. É um processo pesado. Em Portugal é possível fazê-lo? Sim, hoje é possível, porque já temos legislação nacional que assim o permite, designadamente o nosso Decreto-Lei 29, para além de cumprir as disposições do 29/2024. Tem naturalmente de cumprir com o Regulamento Europeu, o artigo 17º do Regulamento 745, que por sua vez liga com o cumprimento do artigo 5º, que é o Fabric in-house, e tem de cumprir o Regulamento 1207 de 2020, que são as especificações comuns, e serem certificados por um organismo notificado para esta prática. São muitos requisitos, é certo, mas é um processo também ele muito complexo. O risco e esta gestão de risco é um processo complexo. E claro, todos nós, reguladores e vós desse lado, profissionais de saúde, temos todos o mesmo objetivo, que é zelar da saúde pública e a segurança dos profissionais e dos utilizadores e dos nossos doentes. Assim termino e estou disponível, naturalmente, para questões que tenham. Posso dar. Ainda temos 15 minutos. Ora bem, então, temos muitas perguntas. 3 perguntas. Sobre a apresentação, com certeza, os nossos slides estarão todos disponibilizados no site do Infarmed. Aliás, do webinar anterior já lá está disponível, não só a apresentação, como também podem ver até no nosso canal do YouTube, a apresentação da semana passada. Portanto, aí sim, todo este material será cedido. Teremos também todo o gosto em responder, são muitas perguntas, não há oportunidade agora de responder a todas, mas faremos FAQs e teremos com certeza muita informação disponível para vós e claro, desde sempre a nossa disponibilidade para responder a questões que nos sejam dirigidas através do nosso centro de informação. Depois, pergunta número 2, quando refere que a utilização deve ser feita dentro da instituição, isto quer dizer dentro de um determinado hospital, enviado para outra unidade. Pronto. Esta questão da instituição de saúde, naturalmente, depende da estrutura de cada Estado-membro. Em Portugal há uma determinada estrutura definida em termos hierárquicos. Quando eu falo em instituição de saúde e ciclo fechado, estou a falar da gestão de topo. Portanto, há de haver um conselho de administração de uma unidade, de uma instituição de saúde, que depois terá várias unidades associadas e aí estamos dentro do mesmo contexto. Mas a responsabilidade reside no conselho de administração daquela unidade hospitalar e, portanto, todas as que estejam associadas e agregadas estão dentro do mesmo âmbito, não é? Daí a complexidade e a necessidade de ter um sistema e procedimentos e um sistema de qualidade e de rastreabilidade muito bem articulado. Mas temos um responsável, naturalmente. Podemos também ter um grupo de hospitais privados. Sim, o reprocessamento que venho aqui falando, quando falo em instituições de saúde, refiro-me não só ao SNS, mas ao privado, é igual, não há distinção entre as regras que se aplicam, quer num contexto, quer noutro. Exatamente o mesmo. E, entretanto, mais uma questão, os dispositivos médicos de uso único, parafusos, placas, cavilhas, etc., que vêm em caixas com instrumentais que são em regime de empréstimo aos hospitais.
estão constantemente em processo de reprocessamentos repetidos. Exatamente. Nesta sequência, os distribuidores por grosso fazem o reprocessamento, mas não se enquadram. Qual é então o enquadramento do Infarmed desta matéria? Portanto, o que eu resumo aqui da questão que me está a ser colocada é uma questão distinta. Os dispositivos médicos que são cedidos pelos distribuidores aos hospitais, parafusos, placas, parafusos, na área da ortopedia é muito comum, kits, que vão ao hospital, que são utilizados e que depois retornam para ser novamente reprocessados e andam neste ciclo, são dispositivos médicos de uso múltiplo. Portanto, não se insere no contexto que aqui hoje estivemos a expor. Portanto, estas questões que têm a ver com empréstimos, consignações, normalmente inserem-se num contexto do reprocessamento de produtos de uso múltiplo. Portanto, são produtos que o fabricante já os coloca no mercado com essa finalidade, que têm que ser acompanhados, portanto, o próprio fabricante validou, fez todo este processo de validação de quantos ciclos são possíveis, qual é o método de esterilização, que desinfetantes utilizar, como é que todo este processo deve ser feito. E estas informações de reprocessamento acompanham o produto e os utilizadores devem-nas seguir. Mas isso é utilização de uso múltiplo, está já na esfera da utilização, digamos assim. O tema da sessão de hoje é uma situação distinta. O produto vai para o mercado como uso único e ou um fabricante profissional ou a instituição de saúde decide dar-lhe uma roupagem diferente, fazer dele um produto novo. E, portanto, tem que fazer um dossiê técnico e tem que criar aqui todo o processo. Não é o enquadramento aqui que se coloca nesta questão das placas e das cabilhas, que são de uso múltiplo, normalmente, estes instrumentos. Pergunta número 4. Não existe em Portugal nenhuma instituição, pois não existe na Europa. À data de hoje, não tenho a certeza absoluta, mas segundo o relatório europeu que vos divulguei, que é datado de abril de 2024, ainda não tinha sido emitido por nenhum organismo notificado certificado de conformidade quanto ao cumprimento das especificações comuns para uma instituição de saúde que estivesse a exercer esta atividade de processamento único. Portanto, não há nenhuma instituição de saúde europeia certificada para o exercício ainda. É um processo novo, está agora a ser desenvolvido, vamos ver como é que evolui. Haverá com certeza muita discussão, muitas novidades, muitas publicações, não só em Portugal como nos outros Estados-membros, muitos brainstormings, muitos grupos de trabalho a nível europeu, muitos fóruns de discussão desta matéria, porque naturalmente há aqui a preocupação da sustentabilidade, quer do ponto de vista económico, mas sobretudo também do ponto de vista ecológico, que é agora aqui um foco muito importante a nível europeu e será com certeza uma matéria a trabalhar. Tanto quanto sei, existem reprocessadores, sim, do ponto de vista fabril, profissional, não instituições. Existem pelo menos 2 fabricantes alemães, sediados na Alemanha, que fabricam dispositivos médicos que eram de uso único, mas que são reprocessados e que voltam ao mercado devidamente rotulados como sendo um produto já reprocessado nessas condições. Mas aí há a colocação no mercado e é o ciclo normal, marcação CE com todos os requisitos. Na esfera hospitalar, não há nenhum a nível europeu ainda. Sei, temos mais 5 minutos. Eram 3 perguntas, mas não me importo de ir acrescentando mais uma e depois teremos a oportunidade. As entidades que reprocessam dispositivos médicos de uso único têm que emitir planos e relatórios de monitorização pós-comercialização. Deixem-me vos dizer outra vez a minha primeira conclusão da última slide. É um novo produto. Quem reprocessa dispositivos médicos de uso único é um fabricante, seja num contexto total, seja no contexto hospitalar mais restrito, estilo fabricante in-house. O acompanhamento eu não posso dizer pós-mercado, porque isso é para o fabricante, mas o pós-utilização é imprescindível.
é imprescindível assegurar a monitorização, a experiência adquirida, recolher informação, defeitos de produto, incidentes, vigilância. Esta monitorização pós-utilização é requisito obrigatório, já do Regulamento Europeu, reforçado com os requisitos nacionais, e sim, tem que ter essa monitorização feita. E tem que estar acessível às autoridades de fiscalização, que em Portugal, no caso, é o Infarmed. Eu creio que, espero não ter sido muito maçadora. Na próxima semana continuaremos com uma terceira sessão. Vamos falar do Fabric in-house, que liga um pouquinho com esta matéria, nesta medida em que falamos outra vez de uma instituição nesta vertente do fabrico. Estão todos convidados a estar na próxima sessão também, disponíveis sempre para questões que nos façam chegar. As FAQs estão a ser compiladas para depois também as podermos responder e divulgar. Vão ter acesso às apresentações, vão ter acesso à gravação desta exposição no canal do YouTube, e sempre disponíveis para colaborar convosco. Muito obrigada, até breve. Bom trabalho para todos. Muito obrigada.